Cristina, pode chegar aqui. Tudo bem? Pega seu microfone, quer uma água? Tem aqui. Bom, essas entrevistas aqui elas são rápidas, intensas. E você é o último convidado da noite, espero que eles deem mais tempo, porque quando a gente está engrenando, entra alguém, sai alguém. E você é uma pessoa que tem muitas coisas para eu perguntar, né? Porque você trabalha nesse mundo do futuro, praticamente, que é um mundo que gera muita curiosidade, assim, das pessoas, para onde a gente está indo, para onde a gente está caminhando, quais são as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Então, mas eu queria começar perguntando de uma curiosidade que o pessoal da produção me contou. Que você teve um filho. Você tem um filho, um ou mais? Tenho 3. Eu também tenho 3. Qual idade? Um de 2 e uma que vai fazer 1 ano. Ai, nossa, um gap de 19 para 2 é uma... Eu tenho uma de 14, um de 9 e um de 4 também. E um dos seus filhos, eles me contaram que vocês, na hora de nomear, vocês não queriam um nome que já fornecesse um gênero, né, assim, tipo, sei lá, Ricardo, ou, né, e ele se chama B, é isso? Sim. A letra B. Sim. Incrível, eu achei, incrível. Me conta um pouco como foi esse processo. Como vocês chegaram aí nessa escolha? Na verdade, era a ideia, o que a gente estava sentindo na hora era mais porque a gente carrega tantas coisas, né? E a gente deposita tantas ideias no caminho lá das escolhas que a gente faz, até pelas gerações que vêm, que a ideia era deixar um campo mais aberto, né? Para que ele pudesse fazer as escolhas dele também no futuro, né? Ele é o seu filho do meio, é isso? Ele é meu filho do meio, tá. né? Então, então o jeito que ele quer ser chamado, como, né? Tipo, quando a gente está falando sobre, existe uma discussão de gênero, que é uma questão, mas, enfim, se ele quer ser chamado, se quer ser menino, quer ser menina, quer ser o que for, tanto Liberdade faz. total para ele próprio escolher. E na verdade é só não imputar muito essa ideia, né? Tipo, então não é algo que a gente está nem querendo intencionar, é só querendo libertar um pouco, né? Não é um pensamento também que tem tanta profundidade nesse assunto. É simplesmente libertar desse assunto para que o campo fique mais limpo para o futuro também, né? É um pouco dessa ideia. Incrível. É muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Depois que elas me falaram, eu entendi, eu acho muito generoso, assim, né? Até enquanto pais, vocês darem a eles essa possibilidade, né? Eu acho que no futuro mais pessoas vão pensar assim também, né? Assim. E eles me comentaram também que ele aprendeu árabe vendo YouTube. O B, ele é... Sim, ele tem uma questão, tipo, lógica, ele gosta bastante de lógica, assim, né? Então, ele tem uma facilidade com padrões, né? Então, ele se alfabetizou com 2 anos, né? Então, ele lê e escreve, né? Desde... mas é uma coisa com padrão, assim. Sim. Que eu acho que tem esse lugar dessas gerações, né? Que vem... plugadas em outras coisas, né? Que não dá muito para interpretar. E então ele gosta de línguas também, né? Então árabe foi uma das coisas que ele também aprendeu, tipo japonês também está aprendendo. Então ele fica buscando lá. E como ele alfabetizou, ele consegue buscar aquilo que ele quer também, né? Que escola está preparada para receber uma criança assim? Ou você pensa em um outro tipo de educação que não essa tradicional escolar? Enfim, claro, a gente está hoje conversando, né? Tipo, também a gente se informando um pouco mais, né? Então, já conversou com algumas pessoas mais especialistas nisso, né? E também para também antes, né? Para nos ajudar primeiro a entender, né? E como poder suportar para que ele consiga se desenvolver naquilo que ele acha que tem que se desenvolver também, né? Se sente mais. Mas no final, assim, a nossa preocupação é deixar ele curtir a vida, assim, né? O que ele quiser fazer. Então, não tem muito pensamento, né? Mas
Porque no final ele está numa idade de explorar, de brincar, de sentir, enfim. Então agora é prover isso para ele, assim, né? Tipo, um espaço para ele brincar. Sobre as escolas é um desafio mesmo. A gente está, enfim, conhecendo, conversando e tal. Mas hoje ele está super bem, assim, né? E brinca, é uma criança feliz, se diverte. É isso que importa no final das contas. É o que mais importa. Só isso que importa. O meu filho do meio também, que tem 9 anos hoje, ele também, não é uma comparação, porque a árabe é uma língua muito mais difícil e o seu filho é muito mais jovem, muito mais novo. Mas assim, meu filho outro dia chegou falando português de Portugal perfeitamente, de ver o Cristiano Ronaldo falando no YouTube ou no Instagram. Mas assim, ele fala e fica horas conversando em português de Portugal, sem nenhum sotaque. É muito de olhar um ídolo dele lá falando, assim, só de observar. E não é que ele fica horas e horas, a gente tem um horário lá que ele pode usar o computador, mas então absorve muito rápido, né? Absorve rápido demais. Você acha, ainda mais com a exposição que vocês montaram lá embaixo, com essa coisa de realidade mista, realidade aumentada, essas tecnologias vão ser cada vez mais usadas para a educação? Eu acho que sim, né? Numa perspectiva, elas já estão sendo usadas para a educação, né? Eu acho. E no final, acho que a minha relação com tecnologia é que tudo é tecnologia, né? A gente vai evoluindo e a gente vai incorporando essas novas ferramentas do nosso tempo, né? Então, e elas vão acompanhando a nossa necessidade de descoberta, né? Então, lá a gente busca um desenvolvimento como sociedade e cada vez, né, novos desafios são apresentados e a gente usa as ferramentas do nosso tempo para tentar se relacionar com esses desafios do nosso tempo. Então, o que a gente está vivendo hoje, claro que depois do silício aí, de alguma forma, né, quando a gente entra nessa tecnologia que ela é mais digital, né, que mistura o que era um hardware, que era uma tecnologia dura, mas com um software, né, e onde a gente entra num espaço onde o hardware ele já começa a chegar num espaço de nos oferecer, né, qualquer possibilidade. Esses softwares, né, essas aplicações começam a ficar cada vez mais sofisticadas. Então é natural que a gente utilize isso cada vez mais. E não tem muita saída. A gente vai utilizar cada vez mais, mas é sempre em yang, assim, né? Então chega uma hora que a gente entra num nível de saturação que inverte de novo e a gente começa a abrir mão. Nesse mesmo momento que a gente está fazendo esse lugar de utilizar muito, né, existe já uma outra tendência de abrir mão dessa utilização, né, que ela é muito pequena, mas a gente já vê também, né. Então, quando a gente começa a olhar tipo, o crescimento da busca das pessoas como a faculdade de filosofia, né, isso tem a ver com essa busca de tentar achar outras formas de interpretar o mundo, além daquelas que esse nosso tempo está nos entregando com essas ferramentas, né? Então, entra nesse lugar, né? Não, você falou essa coisa esse equilíbrio que vem, né? Assim, sempre tem os dois lados. Eu também, num congresso que eu fui, falaram também de um hotel no Alasca, que as pessoas vão, onde você só chega de helicóptero e o celular não pega. E as pessoas vão justamente para isso, porque lá assim não tem. Eu também tenho uma casa no meio do sertão da Barra do Una, e lá também não tem luz elétrica, não tem o celular, não pega. Quando a gente chega é um choque, né? Você tem que tipo, não tem aquela coisa que é sua âncora, né? O dia inteiro assim, não tem. Aí mas depois você entra no flow, assim. E você consegue falar pra gente alguma tecnologia que vai chegar e que vai poder ser usada em massa? Alguma novidade? Eu acho que assim, o que a gente está... Acho que parte do motivo que eu tô aqui, né, e porque fui convidado para fazer esse trabalho aqui no Estufa, com Fashion Week, que é um trabalho sobre essa reflexão sobre relações, verdades, pensamento crítico, né, enfim.
E o que eu trouxe para a gente tangibilizar um pouco essa discussão e causar essa reflexão nas pessoas foi uma tecnologia chamada realidade aumentada, né? E o device que a gente acabou escolhendo para intermediar isso é um device produzido por uma empresa chamada Magic Leap, né? E que é uma das melhores expressões dessa tecnologia, né? Que é a realidade aumentada, que hoje tu consegue usar no teu celular, né? Então hoje, quando a gente está falando, né, da grande maioria dos filtros de Instagram, por exemplo, é a realidade aumentada, né? Que é sobre criar essa sobreposição de realidade, a gente chama de realidade mista, né? Que é uma realidade virtual sobreposta à realidade real, onde cria outros layers, outras camadas de informação nesse espaço que a gente vive, né? Ela é diferente da realidade virtual, que nos coloca numa outra realidade, né? Que ela tapa essa realidade e nos coloca numa outra realidade. A realidade mista ou aumentada, né? Ela aumenta essa realidade, ela sobrepõe outras camadas nessa realidade. E é um pouco do que a gente está usando aqui. E essa é uma das tecnologias que é uma das, assim, que é uma das grandes apostas de todo mundo que vai causar uma das próximas revoluções, né? Eu vi uma campanha que uma companhia de telefones, acho que na Alemanha, fez com gorilas. Não sei se você viu. E aí, de realidade mista. Então, assim, você passava o seu celular em qualquer coisa que era magenta, que era a cor da empresa, e aí aparecia o gorilas na sua frente. Mas isso, assim, no ônibus, se inserindo assim no seu dia a dia, na sua rotina na cidade, né? E que isso que eu acho que é o mais incrível, assim, né? Você tá num ponto de ônibus ou você passa numa loja e tem uma coisa magenta, não sei o que, em qualquer lugar, não sei como é que faz isso, mas assim, tem um vídeo até no YouTube que é maravilhoso, que é muito divertido. Aí pula lá os personagens do gorilas, de repente, e é real demais, né? Você tem uma experiência de real, só que em outra dimensão. Sim. Né? Não, é super, né? É um pouco disso, né? Então, os primeiros campos, né? A gente começa a ter aplicações, bastante fortes nesse primeiro na comunicação, né? Que é a criatividade. Então, a publicidade começa a testar, né? Porque é um campo bastante experimental também a comunicação. Mas tem muitas outras aplicações, né? E a educação é uma das principais, né? Porque tu conseguir ensinar as pessoas a como operar nesse campo, né? Sobrepondo instruções na frente delas, é um outro campo também que traz coisas muito novas. Mas enfim, para mim essa é uma das tecnologias que elas vão. Você acha que daqui uns 5 anos, em 5 anos a gente já vai ter uma presença forte? Não, ela já está, né? Se for olhar o que aconteceu. Não, mas assim na massa, vai assim para disponível para mais gente. Eu acho que um pouco mais ainda, né? Eu acho que um pouco mais porque hoje a forma de utilizar ainda são os celulares, né? Mas daqui a pouco a gente entra nesse lugar que esses devices vão começar a substituir os próprios celulares, né? Então você não pode ter uma... Exato. Porque na verdade o celular pode estar na tua mão se tu está com um device que tu enxerga, né? Que te intermedia qualquer coisa, né? Na tua mão que eu digo tu não precisa mais do hardware, né? Sim. Porque tu está só enxergando a informação, né? Então, fantástico. Acho que a gente precisa fazer essa rampa aí de mudança. Você está lendo lá, que eu já vou ter que me despedir de você. Tá bom. Falei que aqui é rápido o negócio. Tudo certo. Mas, super obrigada por ter vindo. A gente já chamou várias vezes o pessoal que está assistindo, que vem para cá, depois vai embora, continua online, para vir ver a exposição, que é uma experiência muito bacana também, que tem tudo a ver com isso que você está falando. E obrigada, é sempre muito legal te ouvir. Leva a gente lá para frente, abre a mente, traz outras dimensões, assim. Obrigada por ter vindo. Não, obrigado pelo tempo aí. Boa sorte, tá? Valeu.